Eleições 2022. Bom, terminou o mistério. Sérgio Moro anuncia a candidatura ao Senado pelo Paraná e fala em cumprir uma missão. De Brasília, Yasmin Costa. Pois é, o mistério em torno da candidatura do ex-juiz Sérgio Moro acabou porque ele vai concorrer a uma vaga aqui para o Senado Federal pelo estado do Paraná. Essa confirmação foi feita durante uma entrevista coletiva em um hotel em Curitiba e durante essa entrevista, Moro disse inclusive que se o Partido dos Trabalhadores ganhar a corrida presidencial com o ex-presidente Lula, ele vai ser uma oposição firme aqui dentro do Congresso Nacional. Moro disse ainda que o Paraná tem condições de trabalhar em uma nova legislação e também garantir que a legislação atual seja rigorosa e respeitada de forma íntegra. Moro confirmou que vai disputar ao Senado Federal para cumprir uma missão. No final do ano passado, eu resolvi atender um chamado e voltar à vida pública para defender que a política tem que ser voltada ao bem comum e para melhorar a vida das pessoas. Fazer a coisa certa sempre é a lição central. Seja em casa, seja no trabalho, seja na justiça, no ministério e aqui, quem sabe, com o apoio de todos vocês, no Senado Federal. Um detalhe é que o ex-juiz Sérgio Moro pode concorrer com um dos seus principais padrinhos políticos quando ele entrou nesse meio, que é o senador Álvaro Dias, que deve disputar a reeleição também pelo estado do Paraná. Sobre isso, Moro disse que respeita Álvaro Dias, mas que os dois concorrem em raias diferentes. De Brasília, Yasmin Costa. Bom, girando os nossos comentaristas, Amanda Klein, mas a raia é a mesma, não é? Olha, vai ser difícil, esse xadrez político no Paraná está difícil, viu, Tiago? Eu estava me debruçando um pouco sobre isso ontem. O Álvaro Dias será candidato à reeleição ao Senado, foi o padrinho político de Sérgio Moro, assim se pode dizer, convidou Sérgio Moro para integrar o Podemos no final do ano passado. Aliás, que loucura, né? Como o Sérgio Moro saiu muito menor do que entrou da política desde 2018, quando ele foi alçado ao cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública do presidente Bolsonaro. A saída do governo muito destrambelhada, acusando o presidente de interferência em investigações, de interferência na Polícia Federal. Isso não restou comprovado. Depois o Sérgio Moro entra na carreira política, quer ser candidato à presidência pelo Podemos, troca do partido pela União Brasil, tenta inverter lá os papéis, entrou na União Brasil com a condição de que não seria candidato a presidente, de repente lança uma nota se lançando a sua própria candidatura, causa uma divisão, uma cisão interna na União Brasil, depois não consegue o registro do domicílio eleitoral em São Paulo, volta para o Paraná, seu estado, e agora sai candidato ao Senado justamente brigando com o Álvaro Dias. Quer dizer, é uma história confusa, destrambelhada, vai ser difícil para o Sérgio Moro manter a sua aura de herói nacional. Acho que essa ele já perdeu há muito tempo e agora ainda concorrendo contra seu padrinho político Álvaro Dias. Resta saber em que chapa será a candidatura de Sérgio Moro, talvez na de Silvestre Filho, que é o pré-candidato tucano ao governo do Paraná, e aí Álvaro Dias tem que tentar convencer até mesmo o presidente Bolsonaro de que será interessante que Álvaro Dias seja candidato ao Senado na chapa do Ratinho Júnior, que é o atual governador, com grandes chances de reeleição. Inclusive, o Bolsonaro pode ter um palanque duplo no Paraná, porque também tem o deputado Felipe Barros, que é o pré-candidato pelo PL ao governo do estado. Então, pode ser o palanque do Ratinho Júnior e do Felipe Barros. E aí você tem as vagas para o Senado. Por quem seriam disputadas? Tem o Paulo Eduardo Martins, também é um outro deputado fiel, apoiador do presidente Bolsonaro. Tem o Álvaro Dias, tem Sérgio Moro. Eu vejo todas essas raias aí muito congestionadas de pessoas que falam ou que defendem mais ou menos os mesmos ideais. Então, esse xadrez, até para desanuviar, para tentar, enfim, desanuviar essa arena aí, vai ser difícil esse jogo político no Paraná. Sabará concorda que a história de Moro esse ano foi confusa, mas finalmente decidida? Moro deve conseguir essa vaga no Senado, com facilidade ou não? Sobre disputar com Álvaro Dias, o senador disse o seguinte: essas coisas a gente nem comenta. Bom, o segundo caso de traição, né, do Sérgio Moro, a primeira traição foi contra o presidente Bolsonaro, que lhe deu a oportunidade de ser o ministro da Justiça do Brasil. E agora, Álvaro Dias também, o Moro demonstrando quem ele realmente é
E é uma pessoa que perdeu a oportunidade de seguir uma carreira brilhante como juiz, subiu a cabeça claramente aí o poder, se perdeu. Uma pessoa destrambelhada, uma pessoa confusa, uma pessoa que claramente não sabe o que quer. E acho que a população já percebeu que não dá para confiar em Sérgio Moro. Fez um bom trabalho como juiz, deveria ter continuado como juiz, na minha opinião. E, infelizmente, enterrou a sua carreira. E bom para os brasileiros que tem menos um político com dificuldade de cumprir o seu papel, que é servir a população e ser uma pessoa correta, como ele deveria ter sido. Roberto Mota, você falava na última segunda-feira que tinha, claro, como todos nós, curiosidade para saber qual caminho que ele ia seguir. Ele foi pelo caminho certo e se agora ele tem chance de conseguir vencer o padrinho político? Eu acho que é quase unanimidade entre as pessoas com as quais eu conversei que a escolha que ele fez é difícil, é ruim, mas é uma continuação de algumas escolhas acidentadas que ele tem feito ao longo dessa última etapa da sua carreira, a etapa política. Como juiz, Sérgio Moro fez história, como ministro ele teve um desempenho ruim, e aqui vale citar o pacote anticrime, que acabou, na minha opinião, já era um pacote fraco para começar e acabou desfigurado no Congresso, se tornando um pacote pró-crime. A gente viu semana passada uma magistrada dizendo, por exemplo, como ficou mais difícil processar aqueles criminosos que praticam a extorsão por causa de modificações introduzidas pelo pacote anticrime. Pesou muito contra Sérgio Moro o silêncio dele quando, da ocasião do inédito episódio da descondenação do candidato a presidente do PT, ele não se pronunciou sobre isso. Do ponto de vista político e moral, era o momento em que ele deveria ter se tornado o maior antagonista do candidato do PT. Isso, naquele momento, talvez tivesse dado para ele uma projeção imensa, e a maioria das pessoas não entendeu o silêncio dele. Só muito mais tarde ele veio fazer alguns comentários sobre isso. E agora, o Fiuza ontem fez um comentário muito interessante em que ele fala das coreografias antibolsonaristas que o Sérgio Moro de vez em quando faz, não sei com que intenção. A decisão de disputar o Senado é muito ruim, porque, como disse a Amanda, ele vai enfrentar não só o Álvaro Dias, mas o Paulo Eduardo Martins, que é o deputado que foi responsável pelo fim do imposto sindical e desfraudou agora uma maneira muito importante com um projeto de PEC que introduz uma série de modificações na composição e na duração do mandato do STF. Eu acho que muito mais sensata foi a decisão do Dallagnol, que resolveu disputar para candidato, para deputado federal.